Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre uma mulher muito interessante da Bíblia. Geralmente a gente costuma de falar sobre as mulheres, só para as mulheres, mas essa mulher eu gostaria de falar para vocês e ela tem muito a nos oferecer. O nome dela é Raabe, está lá no livro de Juízes, capítulo 2. A história de Raabe, ela relata quando Josué manda os espias até a cidade de Jericó para ver o que estava acontecendo por lá. Raabe, ela era uma mulher que ela não tinha lá uma reputação muito legal. Ela era prostituta, então o passado dela todo mundo sabia, todo mundo previa o futuro dela, que uma prostituta vai ser sempre uma prostituta. Essa era Raabe. Raabe, ela tinha uma peculiaridade. A casa de Raabe era em cima do muro. As muralhas de Jericó não eram muros como nós conhecemos hoje, que são pequenos e estreitos. As muralhas de Jericó, elas eram gigantes, a ponto de caber casas construídas em cima dela, de tão grande que ela era. Então, Raabe, ela tinha a casa dela construída em cima do muro. O que eu quero dizer com isso? É uma narrativa muito interessante porque ela mostra um pouco da nossa vida. Raabe, ela conseguia olhar tanto fora da cidade quanto para dentro da cidade. Quando Josué fala com os espias, fala assim: vão até Jericó, sondem o terreno, vejam o que acontece por lá. Eles vão e eles se hospedam lá na casa de Raabe. Por quê? Porque era uma casa que ninguém ia saber o que estava acontecendo. Todo mundo sabia que os viajantes passavam por lá, os homens que passavam pela cidade, que se relacionavam com prostitutas, iam para a casa de Raabe. Então não levantaria suspeita nenhuma. Mas Raabe, ela já tinha ouvido falar dos feitos de Deus com o povo de Israel. Ela já tinha escutado falar que Deus abriu o Mar Vermelho para aquele povo passar. Então, como ela estava no meio do caminho, ela estava em cima do muro, ela já tinha escutado tudo que passava, todas as notícias que passavam por ali, ela já estava sabendo. E quando os espias chegaram falando de onde eles eram, ela rapidamente veio a todas as informações que ela já tinha, veio para o coração dela. E aquilo começou a fazer um outro sentido. Raabe, ela tinha família ali. A Bíblia fala que ela tinha família. E a decisão que ela tomou, que vocês forem olhar na Bíblia, se vocês forem ler o que foi que ela fez, o ato que ela fez, ela precisou ser muito corajosa. Ela precisou ser muito corajosa para fazer o que ela fez. Ela estava em cima do muro, mas em um determinado momento ela decidiu sair daquela posição. Ela decidiu seguir outro caminho. E os espias falaram para ela assim: olha, nós vamos entrar na cidade de Jericó e nós vamos acabar com tudo e com todos, porque essa cidade é nossa. E ela falou assim: o que eu posso fazer para ajudá-los e para que vocês salvem a minha família? Então, qual foi o acordo que eles fizeram? Eles falaram assim: se você nos ajudar, nós vamos poupar a sua família. Como que nós vamos saber? Você vai colocar na janela da sua casa um pano vermelho, um cordão cor de escarlate, um cordão vermelho, e isso vai ser por sinal. Todos os nossos guerreiros saberão que a casa que tem um cordão vermelho na janela, essa casa precisa ser poupada. Vocês serão poupados desta forma. Desta forma, a salvação chegará até a casa de vocês. Olha que maravilhoso isso. Não lembra um pouquinho lá o povo de Israel? Quando os primogênitos do povo de Israel, eles foram poupados. E por que eles foram poupados? Quando o anjo da morte passou? Porque tinha um sinal, e o sinal era vermelho nos umbrais da porta. Tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Aonde tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte passava e não matava o primogênito. Aonde não tinha, havia morte. Exatamente como ali no povo que iria ser morto naquele dia na cidade de Jericó. Uma única família tinha algo vermelho pendurado na janela, e isso era por sinal. Então foi o que ela fez. Ela colocou aquele pano vermelho, aquele cordão vermelho na janela da casa dela, e esse era o sinal. Agora a gente vai lá para Jesus. O que foi que Jesus fez por nós?
Ele colocou algo vermelho na nossa vida, que isso é por sinal. Se nós formos pegar a história de Raabe, do povo de Jericó, e transportar para a nossa vida, que é isso que eu quero fazer com você agora. Vamos pegar essa história e vamos transportar para a nossa vida. Muitas vezes, em muitas situações, em muitas áreas da nossa vida, nós estamos vivendo em cima do muro. Uma hora eu olho para o reino, outra hora eu olho para o reino das trevas. Uma hora eu me seduzo pelas coisas do mundo, outra hora eu me seduzo pelas coisas de Deus. E assim eu vivo, porque assim eu consigo olhar para os dois lados e ver naquilo que está legal, aquilo que está melhor. Se eu tenho dificuldade, eu corro para o reino da luz. Se eu tenho tristeza, eu vou me satisfazer no reino das trevas de alguma forma que me traga prazer terreno, prazer carnal. Então, assim nós vivemos, e eu me incluo nessa porque em algumas áreas da minha vida eu também posso estar em cima do muro. Será que em algumas áreas da sua vida você também não está lá em cima do muro? Ora vivendo no reino da luz, ora vivendo no reino das trevas? Assim como Raabe estava, porque ela tinha uma visão privilegiada de ambos? Será que a tua vida não está em algum momento assim? O que nós precisamos fazer para sair de cima do muro? Pendurar um fio escarlate, pendurar um fio, um cordão vermelho na nossa vida, e isso é por sinal. Isso nos é por sinal. Qual é esse fio? O que é esse fio escarlate? O que é esse cordão? É o sangue do Cordeiro, o mesmo sangue do Cordeiro que foi colocado nos umbrais das portas, lá para o povo sair do Egito. É o mesmo sangue, o sangue do Cordeiro que é colocado sobre a minha vida, que é colocado sobre a tua vida. Isso é por sinal para o mundo inteiro. Esse é o sinal que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida, que nos livra da morte, nos livra da morte eterna. Esse cordão que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, nos livra da morte eterna e nos dá a vida eterna. O meu convite para você hoje é: vamos sair de cima do muro? Vamos pular para o reino da luz? Esquecer o reino das trevas? Seja na minha vida inteira ou seja em pequenas áreas da minha vida? Vamos colocar esse cordão vermelho sobre a nossa vida para que o reino das trevas olhe e fala: esse eu não posso chegar perto, essa eu não posso tocar. Ela tem um cordão, ele tem um cordão no pescoço, ele tem algo que cobre ele, que é vermelho, que é o sangue do Cordeiro. Agora, voltando um pouco para Raabe. Raabe tinha esse passado horrível, tinha um passado assombroso, tinha algo desmerecedor. Mulheres naquela época já eram desmerecidas por serem mulheres. Agora, uma mulher prostituta, ela era totalmente desconsiderada. Agora, o nosso Deus, ele é tão doido, tão maluco, que ele faz coisas loucas para confundir as sábias. Deus, ele é maravilhoso, ele pegou uma prostituta e ele colocou na Bíblia como exemplo. Sabe aonde que está Raabe? O nome de Raabe aparece lá em Hebreus 6, no rol da fé. A Bíblia fala assim que Raabe, pela fé, ela escondeu os espias. Qual nome mais está lá falando sobre a fé? Todos os outros gigantes da fé. Se você for olhar a Bíblia, você vai olhar todos os nomes poderosos que estão ali, porque pela fé eles fizeram algo. Raabe, pela fé, ela escondeu os espias e ela trouxe salvação para a família dela. E eu te convido, pela fé, saia de cima do muro. Pela fé, aceite o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Pela fé, ande no reino da luz. E mais, o nome de Raabe consta no livro de Mateus, na genealogia de Jesus. Olha como Jesus é lindo. Ele veio por meio de uma genealogia totalmente esquisita, de uma prostituta. Se você for olhar lá na genealogia, vai estar escrito assim: Raabe concebeu a Booz e veio vindo, e da descendência dela veio José, o pai de Jesus. Então, pela fé, Raabe entrou ali na genealogia
do Deus do universo encarnado na Terra. Então, se o teu passado te condena, se o teu passado é algo que não é muito bonito, não é muito legal, que você não tem orgulho de falar, não se incomode com isso. Raabe não se incomodou com isso, porque pela fé ela fez muito mais do que o passado dela, ela teve um futuro glorioso. Então esqueça teu passado, esqueça o muro que você está vivendo até então, esqueça isso, olhe para o futuro, olhe para o futuro glorioso que o Senhor pode dar para você. Saia de cima do muro. A reflexão que eu quero deixar para você: qual é o muro que eu tenho vivido? Qual é esse espaço que eu tenho de forma privilegiada, olhando os dois reinos? Qual é a situação da minha vida que eu preciso descer desse muro? Com certeza, a nossa vida existe algo que a gente precisa decidir. Eu vou sair dessa posição e eu vou mudar para outra. Então faça como Raabe, pela fé. Pela fé. É pela fé. E se você não tem força para sair de cima do muro, creia no Senhor, no Salvador do Universo, naquele que coloca sobre a tua vida uma marca vermelha, o sangue dele, porque pela fé você crê nele e ele vai te ajudar a sair de cima do muro, assim como foi com Raabe. Fica aí essa reflexão para vocês, fiquem na paz de Cristo e até mais, até a próxima. Tchau!